do Brasileirão, nesta vez para debater sobre a 34ª rodada, que foi uma rodada que não foi nada boa para a dupla Grenal. Por um lado, o Internacional tomou 3-0 do Palmeiras e segue precisando daqueles 3 pontos para se livrar de vez de qualquer chance de rebaixamento. Por outro, o Grêmio, que tinha chance de assumir a liderança, que jogava em casa contra o Corinthians, teve um jogador expulso do Corinthians com 8 minutos e mesmo assim o Grêmio acabou perdendo por 1-0 do Corinthians e no momento está em terceiro lugar e ficará muito atento aos jogos durante a parada da data FIFA para ver qual vai ser a real situação. E o Inter, que também ficará bem atento aos jogos da parada da data FIFA, porque, por exemplo, tem para o Internacional que interessa o jogo Cruzeiro e Vasco, e também tem os jogos que envolvem o próprio Fortaleza, que o Fortaleza ainda não se escapou matematicamente. E já vejo aqui que o pessoal já está comentando, já está participando. A Júlia Medeiros falou, boa noite, pessoal. Dupla Grenal não fez a sua parte no final de semana. A Grêmio perdeu uma oportunidade de ser líder do Brasileirão. Matematicamente ainda está na briga pelo título, mas agora acho mais difícil de evitar o Z4. O Inter perdeu peças importantes para o próximo jogo. Pedro falou, boa noite, pessoal. O campeonato pegando fogo nessa reta final. E agora quero também dar meu muito boa noite para Dan Gonçalves. Boa noite, Dan. Muito boa noite, Matheus, a todos que nos acompanham, né? É o Campeonato Brasileiro, na reta final, pegando fogo, né? Às vezes aqueles resultados improváveis, porque o Grêmio e Corinthians, né? Quem diria que o Corinthians iria ajudar o seu maior rival, o Palmeiras, né? Porque a vitória que praticamente selou a permanência do Corinthians na primeira divisão, né? Já que chegou a 44, colocou o Palmeiras na liderança da competição. E acho que o lamentável, Matheus, além do futebol do Grêmio, que não foi bom, o estado do gramado. Mais uma vez, um gramado muito ruim, principalmente ali atrás do gol da Geral, né? Na frente da Geral, melhor dizendo, né? Ali o gramado estava bem ruim. Dava para ver que os jogadores tinham dificuldade, tinham que dar 2, 3 toques na bola para ter o domínio completo. E no jogo de alta competitividade, tu ter que ter 3 vezes tocar na bola para dominar, um zagueiro chega e te tira. Então, mais uma vez, um gramado muito ruim. Vamos dizer, né, Matheus, o gramado é ruim para os dois lados, é ruim. Só que era um time que tinha que ganhar. Prejudica o que tem que ganhar, prejudica o que tem que vencer. O Grêmio, vamos dizer assim, se auto-prejudicando. A arbitragem também, uma coisa lamentável. Errou para os dois lados, na minha opinião. Tá? Mais uma arbitragem ruim no Campeonato Brasileiro. E temos que lamentar o que aconteceu, né? Também, né? Ali na zona mista, com dirigentes do Corinthians tentando invadir, o repórter da Rádio Patiolo, Everton, não chegou a ser agredido, né? Mas foi um segurança do Corinthians tentou tirar o celular da mão do Everton, que ele estava numa zona habilitada para trabalhar, e quem não deveria estar ali era o dirigente do Corinthians, que ali não é a zona do adversário, né? Aquela zona, para quem não entende, onde ficavam as cabines do VAR, é uma zona que a imprensa tem que passar por ali para a zona mista, onde fica logo depois também, né, Matheus? Fica o bar da imprensa. Então, um local que a imprensa tem que ter acesso, sim. É um local da imprensa. Mas jogadores e comissão técnica não é ali o lugar. Nem dirigentes. Então, atitude lamentável. Tinha que ter uma punição severa para o clube Corinthians também. Né? O Alessandro tinha que ficar 6 meses sem frequentar um estádio, porque o que ele fez é inadmissível. Porque vocês acham que ele ia o quê? Arrebentar ali a porta do VAR e iria o quê? Conversar? Ia convidar o VAR para um churrasco depois do jogo? A chance era altíssima do VAR ser agredido. E eu não estou falando de mérito de errar ou acertar. Isso não pode acontecer. Não pode. É inadmissível. Não pode. Parabéns à SEG, à SEB, também a Associação do Rio de Janeiro e de Minas também, que apoiaram a SEG na nota, tentando proteger o repórter também, que sofreu com segurança do Corinthians. Tá? O Corinthians acha que agora é o rei. Não pode nada. E o Renato falou muito bem, Matheus.
quando teve o pênalti lá claríssimo para o Grêmio, eu não vi o seu Alessandro dando entrevista, dizendo que a arbitragem errou, tentando chutar a porta do VAR. Uma coisa que já são mal informados, né? Porque o VAR, há algum tempo, desde o início do Campeonato Brasileiro, não fica mais nos estádios, fica no Rio de Janeiro. Então, há algum tempo, os árbitros do VAR não vão ao estádio, fica só o equipamento. Então, além de toda a parte da agressão lamentável, são burros. São mal informados. Que não pode, isso jamais. A gente teve uma arbitragem que eu acho que Corinthians e Grêmio podem reclamar, porque eu vi pênalti para os dois lados. Eu vi a expulsão do Bruno Alves. Se o juiz for dar uma expulsão naquela entrada do Bruno Alves toda vez, não pode extinguir o cartão amarelo e já dá o vermelho direto. Né? Porque o Bruno Alves mal pegou o jogador do Corinthians. Mas se ele pega, ele machuca, com certeza. Se o Bruno Mendes pega em cheio, ele quebra a perna do Lucas Pessoa. Depois, 5 minutos depois, o Caetano, zagueiro do Corinthians, dá uma entrada tão forte quanto a do Bruno Mendes no Cristaldo, na entrada da área. Acho que tu vai se lembrar, Matheus. E não teve revisão no VAR. Podia ter sido mais um vermelho ali. Então, a arbitragem errou em todos os aspectos. Para mim, teve pênalti, foi pênalti para o Corinthians, é verdade. E aí eu fiquei com uma dúvida, Matheus, que eu conversei com alguns árbitros, eles não souberam me determinar se o pênalti do Corinthians anularia o vermelho do Bruno Mendes ou não. Porque a gente tem que lembrar que a jogada do Bruno Mendes é uma jogada grave, é uma jogada de cartão vermelho direto. E aí, se eu não estou equivocado, o vermelho não é anulado. Se fosse uma entrada só forte, ele desse o amarelo, aí sim, o amarelo não valeria. Mas eu tenho essa impressão de quando eu li as regras, tá, Matheus? Agora eu não consigo precisar bem. Então, Grêmio e Corinthians foi um jogo tenso de ambas as partes, um jogo ruim por parte do gramado, uma arbitragem também que não ajudou o espetáculo. Se a gente for falar de Inter e Palmeiras, né, Matheus? O Inter até que não jogou mal, mas repetiu os mesmos erros que vem se repetindo toda a temporada. Perdeu muitos gols, uma defesa que não consegue sustentar um resultado, que entrega. Então, foi o Inter que a gente viu todo o Inter nessa temporada, que é um eletrocardiograma, mas aquele eletro que foi muito mais para baixo e em alguns jogos da Libertadores deu uma subida, e no Grenal, a gente pode dizer, mas que é um Inter que a gente está vendo na temporada e vai acabar a temporada melancolicamente, mais uma vez, infelizmente, para o torcedor colorado, vai ser uma temporada melancólica, que o Inter fez muito menos do que pode. E ainda tem que ouvir as gracinhas do Mano Menezes, né? Que quase toda a coletiva dá uma cutucada nos dirigentes, e com razão, né? E com razão, porque foi-lhe dado a garantia que ele não seria demitido em 2023, e numa jogada eleitoreira, porque parte da torcida gostava muito do Cudê, e o Cudê ficou livre no mercado, teve essa troca, né? Então, também nada de injusto as críticas do Mano. Exatamente. E em relação à temporada de Inter e de Grêmio, eu resumo numa frase. A do Internacional foi uma temporada que, na maior parte, foi ruim, com alguns momentos de bons jogos. Já a do Grêmio é uma temporada muito boa, com alguns momentos de jogos que faltaram alguns detalhes, como finalização, ter uma maior precisão. Ou seja, a temporada do Grêmio é muito melhor que a do Inter. Eu até fiz vídeo no meu canal do YouTube falando que a temporada do Grêmio desafia o impossível, e a do Inter termina de uma forma melancólica. A do Grêmio é uma temporada que ganha gauchão, que chega à semifinal de Copa do Brasil, que contrata Soares, que briga ponto a ponto pelo Brasileirão. A do Inter é a temporada que é eliminado contra Caxias, eliminado contra a América, que no Brasileirão a melhor posição foi um sexto, lá na 10ª rodada, que ficou 10 jogos sem vencer no Brasileirão. Ou seja, a temporada é muito ruim. Quanto à questão da arbitragem, eu concordo contigo, e não é nesse jogo em específico, é o campeonato inteiro.
a arbitragem nesse Brasileirão está muito abaixo, falta critério, várias polêmicas de arbitragem e referente aos dirigentes do Corinthians, lamentável. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa informação que tinha acontecido a polêmica quando eu desço na zona mista e eu vejo todos os meus colegas jornalistas com uma cara de tensão, uma cara de... Daí eu fui olhar ali pelas redes sociais e vi que tinha acontecido aquela situação. Inclusive, uma das pessoas que já participou do Matheus Wolff Entrevistas estava próximo do ocorrido e registrou, que é a Natália Fontoura, que é do Careca de Saber Falar, e registrou. E é triste o que aconteceu. Hoje a SEG se manifestou no grupo, ontem de noite também já tinha emitido uma nota referente a essa situação que, enfim, é lamentável acontecer agressão a um jornalista, impedir que seja realizado o seu trabalho, enfim. E depois eu estava ali na frente também do dirigente, o Alessandro, eu não cheguei a registrar, eu registrei os jogadores, mas eu vi que a assessoria do Corinthians estava pedindo, então, que o que foi agredido ficasse ali para receber uma desculpa do Alessandro. Vi que também falaram sobre a questão do jornalista não estar justamente na posição que costuma estar o jornalista, que é na frente de onde tem uma gradezinha e os jogadores falam, mas o jornalista foi fazer o que um jornalista tem que fazer. Viu que estava acontecendo uma confusão, porque não é toda hora que tu tá na zona mista e tu vê uns dirigentes saindo correndo pro... Isso chega a assustar. O jornalista foi lá, foi registrar o que aconteceu e quando viram que foi registrado a situação, deu toda essa confusão e, enfim, lamentável esse caso. Quero também agora dar meu muito boa noite ao Zé Matos, que também está agora junto conosco. Boa noite, Zé. Zé, o teu som. Boa noite, Matheus. Boa noite, Dan. Estão ouvindo? Agora sim. Boa noite aos ouvintes. Bom, chegando agora de uma viagem de 520 e poucos quilômetros. Vim rápido para chegar a tempo de fazer esse debate. Não podia deixar meus parceiros aí na mão. Gente, eu assisti o jogo do Internacional, o primeiro tempo, porque eu me desgostei de continuar assistindo e eu vi que me esgotou. Panela, pelada, eu larguei de mão. E o jogo do Grêmio eu apenas escutei um pouco, porque eu estava fazendo um serviço e não tinha como eu ficar atento na TV. Mas eu acredito o seguinte, gente. Não sei o que fazer com a dupla. O Grêmio numa embalada aí, podendo chegar aí, quem sabe, chance de ser campeão. O Internacional fez um propósito depois de cair da Libertadores, né, Matheus? Para tentar chegar na Libertadores. Hoje não pega nem Sul-Americana. Então a situação está difícil. Temos uma eleição interna onde eu acredito que 99% dos colorados não quer nenhum dos dois. É feio. Tu está entendendo onde é que eu quero chegar? Ô, Dan e Matheus? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? E aí, tu perde uma classificação na Libertadores de uma volta do vestiário. Aí eu te pergunto, não aconteceu nada nesse vestiário? Que nem o Farid daqueles gritos. Não, eu não faço isso, só vou perguntar. Não aconteceu nada no vestiário? Tu tem certeza que não aconteceu? A gente tem acompanhado os bastidores de Inter e Grêmio para saber? Tu tá entendendo? Aí o Grêmio vem numa crescente ali, vai ser campeão. Eu apostava no Grêmio campeão, aposto ainda, né? Não tô aqui querendo encher bexiga, não. O Grêmio, com as partidas que tem pela frente, independente que o Palmeiras está 2 pontos na frente, ou 3, não sei, uma derrotinha do Palmeiras, uma vitória do Grêmio, dá tudo empate. Ou passa não, o Grêmio ponto. Passa pelo número de vitórias, Zé. Pois então, é isso que eu estou tentando dizer. Então não está por perdido. Mas o que eu digo é o seguinte, não está acontecendo nada no vestiário do Inter? Por que o Valência erra gol que nem o meu neto de 7 anos erra? Tu tá entendendo? Por que o Grêmio vem numa crescente e o que acontece?
que aí entra num jogo contra o Corinthians, que para mim era um jogo de goleada, porque o Corinthians, desculpe, tá que nem o Internacional. Se botar no liquidificador, tu não consegue tirar uma batida. Então, essa é a situação de Inter e Grêmio hoje. Claro que o Inter, todo mundo sabe, mas eu não posso bater nessa tecla toda hora, porque se o Bruno está aqui, ele já vai dizer que não. O Inter foi prejudicado pela arbitragem. 5, 6 pênalti claríssimo. Todo mundo sabe, mas não interessa, já passou. O momento é agora. Tá entendendo? Então tá difícil para Inter e Grêmio. O Grêmio com muito mais chance, porque o Grêmio vai ficar na Libertadores no ano que vem. O Grêmio já está na Libertadores no ano que vem. Não tem, ninguém tira a Libertadores do Grêmio. Eu digo mais, todos os times que estão no G6, para mim, vão estar na Libertadores no ano que vem, porque abriram uma distância boa para o Atlético Paranaense. E digo mais, a questão do Grêmio, a dúvida é, ele vai estar na Libertadores de forma direta ou pré-Libertadores? Que entre os 4, me parece que é uma boa oportunidade, porque o Grêmio está o campeonato inteiro. O Grêmio, se não for campeão, Dan, o Grêmio está no G4. Isso é certo. Não tem como tirar também, por as partidas que tem pela frente. Tá? Então, e o Internacional, que nem um time milionário, que é milionário, pelo amor de Deus, Ener Valencia, Alan Patrick, Wanderson, Johnny, que está sendo vendido por milhões, Maurício, que vai ser vendido por milhões, entendeu? Arangues, jogador de... Então, é um time milionário. Está sujeito a não jogar uma Sul-Americana aqui, gente. Vocês estão pensando nisso? E a Sul-Americana, seguinte, tendo São Paulo e o Fortaleza fora do G6, mas estando na zona de Sul-Americana, sendo São Paulo e Fluminense fora do G6, porque o Fortaleza não ganhou a Sul-Americana. E aumenta 2 vagas da Sul-Americana. Vai, em vez de ir de 7º a 12º, vai até 14º. Então, o Inter estaria pegando a penúltima vaga da Sul-Americana, mas estaria... Mas isso para mim, Matheus, já é vexatório, Dan. Já é vexatório. Para um ano do Internacional é vexatório. Um ano do Internacional com um time desse, que apesar de ter sido do meio para frente, né, que se montou um time, entendeu? Que se montou um time. Então, cara, tem gente que pega, tem treinador que pega os jogadores que tem, sem receber ninguém, né, Dan e Matheus, e consegue ganhar campeonato. O cara ganhou mais de meio time e não conseguiu classificar para uma final de um campeonato. Ainda caiu fora cedo na Copa do Brasil. Então não tem explicação, me desculpe. Não é desabafo. Eu apenas quis colocar a situação hoje de Internacional e de Grêmio. Só que o Grêmio leva vantagem porque já está na Libertadores e ainda está sujeito a um tropeço do Palmeiras ser campeão. Porque o Botafogo já era. Botafogo ganhando um jogo de 2-1, me toma um gol aos 46 ou 48 do segundo tempo, aí tem que enforcar tudo em praça pública. Deus que me perdoe. Vamos continuar o debate que hoje vai bombar. Bem, antes de seguirmos todo o debate, agora vou compartilhar aqui o registro que eu peguei dos jogadores, que consegui pegar registro de jogadores tanto do Corinthians como do Grêmio após o final da partida ali na zona mista. Então vamos registrar aqui o que tive de registros entre Grêmio e Corinthians. Aliás, Cássio falou, teve também Ángel Romero que falou, teve vários jogadores que falaram na zona mista. E agora sim, vamos pegar o registro. Os atletas e todo mundo, né? É uma vitória de investimento, onde eu ouvi na maioria das vezes, de vez em quando a gente olha alguma coisa, todo mundo dava como certa vitória do Grêmio aqui, né? E não estou falando isso para polemizar ou para nada. E a gente se manteve concentrado e focado e em nenhum momento a gente pensou, em todos os momentos a gente pensava que podia vir aqui e ganhar, sabia que era muito difícil,
esse brasileiro está muito difícil, já falei lá atrás, antes de começar, e a gente vê os jogos, lances decisivos, lances curtos, lances de erro de árbitro, como teve no Brasil, por mais que a gente ganhou, a gente não pode deixar de falar que é um lance que interferiu, de repente, se tivesse marcado a situação do pênalti lá, não tinha acontecido a expulsão. Então a gente também vem em alguns jogos sendo prejudicado nesse sentido, e alguns lances polêmicos aí, mas feliz pelo resultado, feliz pelo empenho da equipe toda, do conjunto geral, e a gente sai feliz com essa grande vitória, que sabe que ganhar aqui é muito difícil. Uma vitória que acaba de forma indireta ajudando o arquivar o Palmeiras. O Corinthians ajuda o Corinthians. A gente não pode ficar olhando se vai ajudar alguém. Nós temos que entrar em campo sempre para ganhar. Bom, primeiramente contente pela sequência de jogo, né? Quando o Mano chegou, ele me conhece, né? Sabe da minha capacidade, também faz tempo que ele me conhece, então é mais fácil, também passou muita confiança para mim. Então, feliz pelo momento, né, de poder jogar, e ainda mais por voltar a marcar o gol. Então, feliz e importante hoje, uma vitória onde a gente sofreu bastante, né? Uma vitória com a cara do Corinthians, então muito feliz. Pensando na data FIFA, que poderia ser ou complicada ou boa, dependendo do resultado também, né, dessas rodadas que antecedem. Como é que fica nesse sentido, ter mais tempo para trabalhar isso, para também poder se afastar da zona de rebaixamento? Primeiramente isso, né? A gente vai trabalhar tranquilo, né? Precisava da vitória depois do empate que a gente fez lá na nossa arena, precisava de uma vitória hoje, então vamos trabalhar bem, tranquilo, temos um rival direto depois, contra o Bahia, né? Tomara que a gente possa trabalhar os nossos erros agora na parada e retomar bem depois para ganhar esse jogo em casa, que seria muito importante. Um sentimento de tristeza por hoje, né? Bruno, a gente poderia alcançar a liderança dentro da nossa casa, a pista de lotado, e aconteceu a derrota. Então a gente está bastante triste hoje. Procurar melhorar para esses 4 jogos finais em busca do nosso objetivo. Por que a defesa do Grêmio apresenta tantas falhas? Hoje foi o 50º gol no campeonato. Por que a defesa não consegue se postar de uma forma a minimizar esses gols? Acredito que não é a defesa, a gente tem que olhar no contexto geral, né? A nossa equipe é uma equipe que, como o Renato já disse, que bastante ofensiva, joga pra frente, buscando gol. Então é normal ficar alguns espaços ali atrás, mas é coisa que a gente vem trabalhando para melhorar, para buscar o equilíbrio, para que a gente possa sofrer menos nos jogos. Bruno, o Grêmio tem muitas viradas no ano, inclusive é um time mentalmente forte, demonstrou isso durante a temporada. Mas hoje, depois do gol do Corinthians, a equipe pareceu um pouco abalada. O que aconteceu ali? Não, acredito que não. Acredito que não foi uma tarde feliz. A gente, talvez o Corinthians abaixou muito a linha. A gente não conseguiu fazer as triangulações, tabela por dentro, que é o nosso ponto forte. Insistimos em cruzamento e a zaga do Corinthians estava apostada. Então é melhorar, não tem nada perdido ainda. Então acredito que trabalhar esses dias para que a gente possa ir diante do Galo e fazer um grande jogo. Bruno. Falta pouco para terminar o campeonato, aí vem uma parada FIFA. Você, jogador, não queria que não tivesse a parada para definir logo essa situação? O futebol é uma ansiedade, né? Vocês estão ali ainda com chance matemática de título, enfim. Acredito que a parada é importante, porque a gente tem uma sequência de 8 jogos, se eu não me engano, quarta e domingo. É um calendário que chega nessa reta final do ano, a gente sabe que é bastante desgastante. Então acredito que vai ser um período importante para a gente descansar um pouco, voltar a treinar forte, corrigir os erros para que a gente possa dar mais uma arrancada nessa reta final. A torcida está con mucha ganas de título, nosotros también. Creíamos que hoy era un partido clave porque sabíamos que si ganábamos podíamos quedar solo arriba, como podría haber sucedido si ganábamos. Así que eso nos da más bronca, y también de la forma en que se dio el partido, más bronca todavía. Ellos con un gol ahí, la única jugada que tuvieron, no hacen el gol, después nosotros con un hombre más mucho tiempo no pudimos meternos, generarle peligro. Así que nada, capaz también da bronca como se dio el partido. Pessoal, sobre o lance da expulsão, a gente viu que foi uma chegada forte. A gente sabe que a dor muitas vezes chega depois, quando o corpo acaba esfriando.
ficou algum desconforto, alguma coisa que pode preocupar para o próximo jogo, mesmo que tenha um tempo ainda até a próxima partida? No, un poco de dolor ahora normal del golpe, como digo que se enfría, pero por suerte nada grave. Ahí estuve hablando con el doctor, una pastilla y nada más. Muito bem, esses então que foram Ángel Romero, Cássio, Bruno Alves e Bessosi, que concederam entrevistas na Zona Mista, e o Bessosi tranquilizando, então o pessoal dizendo que não foi nada mais de grave, pelo menos na impressão dele, após aquele lance que teve ele junto com o Bruno Mendes, que gerou a expulsão do Bruno Mendes, o jogador do Corinthians. E até fazendo um destaque, que daí eu posso aqui estender aqui para o debate com vocês. No debate que teve na sexta-feira, fizemos o simulador, eu, o Jonathan e o Dagoberto. E no simulador, o Grêmio perdia o campeonato por 1 ponto e no momento para o Flamengo. E já deu errado algumas coisas do simulador do final de semana, porque o Flamengo, a gente imaginava que o Flamengo iria ganhar o jogo contra o Fluminense, e o Fluminense acabou conseguindo um empate, que foi um resultado que foi bom para o Grêmio. Acreditávamos também que ia dar entre Bragantino e Botafogo. Aí, quando eu vejo o Flamengo empatar com o Fluminense, aí eu digo assim, bom, pelo menos o Inter não tá tão porcaria assim, né? Porque se o Flamengo empatou com o Fluminense, o Inter também tá parelho. Mas sabe que eu imaginava um empate, Zé, do Fluminense, que ia entrar um pouquinho mais mordido, por ser um clássico, por também evitar o Flamengo de chegar a encostar também. Eu imaginei que poderia acontecer isso e no fim até aconteceu, porque o Fluminense não quer ver o Flamengo campeão, ainda mais todo o histórico que tem de Fluminense, porque o que os flamenguistas tiraram onda com o Fluminense nos últimos anos, que o Flamengo foi muito superior, né, aos outros times, eu imaginava que isso pudesse acontecer. Eu acho que foi mais ou menos isso. Os jogadores do Fluminense também estavam mordidos com todas as coisas. Mas dá para dizer também que a gente foi surpreendente, porque é um Fluminense que ainda está em ressaca, né? Que no outro dia fez a festa no Rio, né? Tipo, teve o clássico num dia, no outro fez a festa de desfile no Rio. Os caras mostraram o vídeo de um dia anterior do Inter, os caras tomando champanhe, cara. No Rio, os caras vêm aqui no Beira-Rio e só não deram um laço no Inter porque, sei lá, eu acho que eles não quiseram ganhar. Eu acho que tinha jogador até que não jogou porque não tinha condição. Devia estar com uma dor de cabeça. Aí o Inter estava dando um amasso no primeiro tempo, aí o cara trocou só um jogador, só botou o PH. Pronto, acabou o Inter no segundo tempo. E também, quanto à questão do simulador, a gente tinha falado que o Bragantino iria ganhar do Botafogo. O Botafogo que até em algum momento surpreendeu porque virou o jogo, só que acabou tomando empate. E vai ter os jogos a menos que vai definir muito. E eu até estava lendo aqui os comentários dos espectadores. O Pedro trouxe uma informação importante. Por causa do jogo a menos, o Grêmio vai abrir a próxima rodada em quarta. Ou o Bragantino irá passar o Grêmio com o jogo a menos. Porque se o Bragantino ganha, passa o Grêmio. Se o Flamengo ganha, passa o Grêmio. E se o Bragantino empata, passa o Grêmio. Então, o Grêmio na próxima rodada vai entrar em quarto lugar. A Júlia falou, para mim, ou o Flamengo ou o Bragantino não termina o campeonato no G4. É uma briga ferrenha. E a Júlia falou que o Grêmio era obrigação ganhar ontem. Também foi dito pelo Pedro, a tabela do Palmeiras é fácil. Eu acho muito difícil deixar de escapar o título. Agora, não é o pipoqueiro igual ao Botafogo. Enfim, nessa reta final vai estar muito acirrado porque a diferença do primeiro colocado, que agora é o Palmeiras, Botafogo que foi líder da 33ª rodada, olha que momento chave para perder a liderança na 34ª rodada, tem o Palmeiras que é líder com 62, daí tem o Botafogo que chegou a 60 com empate, e vai jogar contra o Fortaleza nos jogos a menos fora de casa. Se ganhar do Fortaleza, ele assume a liderança durante a data FIFA. Daí tem o Grêmio, que tem 59, que vai aguardar o que vai acontecer nesses jogos a menos, e o Bragantino, que faz o jogo a menos com o Flamengo. Então, é bem acirrado. E o próprio Flamengo, se ele ganha esse jogo a menos, o Flamengo, que no momento tem 57, vai a 60. Volta a ficar nessa briga, que daí ficaria a 2 pontos. Então, tá tudo indefinido nessa parte.
E até o Atlético Mineiro, de certa forma, ainda tem chances, porque o Atlético Mineiro que tem 57, se ele ganha do Grêmio, como a gente previa que era o jogo mais difícil do Grêmio, nessa reta final, ele chegaria a 60 e, dependendo dos resultados, ele ainda teria chances. Então, é bem complicado. Mas eu vejo o seguinte, eu gostaria de botar para debate para vocês. Se o Grêmio, então, ele perder para o Corinthians, ele recupera esse perder para o Corinthians ganhando do Atlético Mineiro, porque ganhar do Atlético Mineiro lá não é um resultado previsível, assim como não era previsível perder para o Corinthians aqui. Eu acho, Matheus, sinceramente, nos meus cálculos, em que o Grêmio conseguiu o título, o Grêmio ganharia do Corinthians em casa, acho que isso era um fato, todo mundo contava com esses 3 pontos, para ter essa margem no jogo de Minas, de poder até perder para o Atlético, que vai ser um jogo mais difícil, né? Mesmo o Grêmio perdendo, eu também acho. Então, eu acho que não está morto, mas o Grêmio tem ganhado o Atlético. O Grêmio vai ter que dar, entre aspas, essa compensada ganhando o Atlético. Eu acho que empatando ou perdendo, eu acho que os dois saem da briga. Aí o Atlético também pode sair da briga e o Grêmio também, tá? E o Grêmio, talvez perdendo, talvez recoloque o Atlético num sonho e tire o Grêmio, tá? Mas eu acho que ainda está muito embolado. A gente está falando isso, mas e se o Palmeiras e o Botafogo perdem, o Grêmio segue até 10 pontos? Cara, voltou tudo. Então, é um campeonato que está meio maluco. O Palmeiras perdeu para o Cuiabá, gente, já nesse campeonato. Então, um resultado que não é de costume. Então, os times estão oscilando bastante. É que o Botafogo estava 13 pontos à frente no retorno e já perdeu toda a gordura. Porque já perdeu a liderança. Então, não dá para cravar nada. Acho que tudo pode acontecer. E eu acho que aqueles cálculos matemáticos, às vezes, eu não entendo. Eu entendo a fórmula, mas eu acho que o futebol não é só aquilo, né? Porque o Grêmio, que estava totalmente fora na briga dos cálculos matemáticos, embalou 5 vitórias seguidas e já teve chance. Aí, por causa de uma derrota, já ficou com pouquíssimas chances. Mas se a gente olhar a tabela, o Grêmio está 3 pontos. 3. É o Grêmio ganhar do Atlético e o Palmeiras e o Botafogo não ganhar na próxima rodada e o Grêmio virou líder. Então, Matheus, eu não gosto muito de... Não é que eu não gosto, eu acho que esses cálculos, em alguns momentos, eles são falhos. Porque a matemática no futebol, que é um esporte sem tanta lógica, é falho. O Grêmio perdeu. Eu perdeu mesmo, mereceu, mas aí eu quero também trazer algumas características que não vão ser os próximos jogos, Zé. Não vai ter aquele gramado horroroso, porque por mais que o próximo jogo na Arena, que seja contra o Vasco, o gramado vai estar um pouquinho melhor, já vai ter se recuperado, tá? Talvez não esteja tão encharcado como teve, porque caiu o mundo em Porto Alegre, né? Caiu uma chuva que eu não via faz muito tempo, também tem isso. E pegou o Corinthians. Se vocês pegar o jogo, começou o jogo com uma linha de 5 atrás, muito difícil de penetrar, uma linha de 4 na frente e um atacante. E quando saiu, foi expulso o Bruno Mendes, ele recuou o volante, que agora me fugiu o nome, recompôs a linha de 5 e o Romero recompôs a linha de 4. Ele jogou com uma linha de 5 e uma linha de 4 nessa frente. Tá? Eu acho que dificilmente vai ter times tão fechados no campeonato. E achou um gol por uma falha, uma desatenção da defesa tremendo. Tem gente que botou o culpa no Grando. Porra, com todo respeito, o cara chutou a queima-roupa no Grando, né? Não tem como, né? Podia ser ali o Manuel Neuer. Sem contar que o Grando salvou no último jogo, né? Não, fez muita defesa. E também nesse jogo, Zé, logo ali no final, o Corinthians podia ter ampliado, tem uma boa defesa do Grando. Agora não me lembro quem é que fez o chute, tá? Então, não é o Grando, tá? Eu dou claramente, assim, o Grando não é o culpado. E o Grando é um goleiro que cresce em jogo importante. Contra o Cruzeiro aqui pela Copa do Brasil, se não é o Grando fechar o gol, que o Grêmio sai perdendo por 1-0, o Grêmio faz defesas milagrosas aqui, o Grêmio estava fora. Exatamente. E aí o Soares tira o coelho da cartola, o Grêmio empata. E em Minas, a mesma coisa, o Cruzeiro foi para cima e o Grêmio fez grandes defesas lá, e o Grêmio depois fez 1-0, até podia ter feito o segundo e tranquilizou o resultado. Então, o problema do Grêmio não é o Grêmio. A gente vai dizer o Grêmio é excepcional, o goleiro é o goleiro dos sonhos. Não, também não é.
Mas o Grando, o Matheus, não é pior do que 90% dos outros goleiros do futebol brasileiro. Quem é que tem um goleiro incontestável? O Flamengo não tem um goleiro incontestável. O Palmeiras talvez tenha um goleiro incontestável. O Inter, com a chegada do Rocher. Tá? Mas vamos ter dificuldade de encontrar goleiros muito melhores que o Grando, ou que eles chegariam no Grêmio e tomariam o lugar do Grando. Talvez com Canetaço, mas em questão de estar jogando, para mim o Grando está entre os 5 melhores goleiros do Campeonato Brasileiro. Porque o grande problema do Grêmio foi a defesa, que os caras saem toda hora na cara do goleiro. Com todo respeito, o Grando não tem culpa em nenhum dos 3 gols, por exemplo, que o Grêmio tomou no Rio. Os caras saíram, o Diego Costa saiu na cara do goleiro, numa falha do Reinaldo, que estava marcando via Wi-Fi, né? Inovando, marcando distância. Depois o Júnior Santos chuta uma bola forte, ele espalma como dá, porque aquela bola ali não tem. O goleiro espalma como dá aquela bola. Foi um chute muito forte do Diego Costa. E aí, em vez do Reinaldo tá marcando o cara que tá entrando, que ali o lateral, ele não vai para aquele combate com o zagueiro, porque já, quando o Diego Costa chuta, tá o zagueiro do Grêmio atrás, se não me engano, o Bruno Alves, ou o Kahneman, chegando já. Então, o que o lateral abre para cortar o rebote? Não, ele encostou no Diego Costa e o Júnior Santos entrou livre. Mais uma vez, marcação via Wi-Fi. Aí, que culpa o goleiro vai ter? Com todo respeito. Depois, o cara sozinho dentro da área, num chute forte também, cara. Com todo respeito. O problema do Grêmio não está no goleiro, está no seu sistema defensivo que não é confiável. E aí eu já falo, o Grêmio é um time desequilibrado. Tem 2 laterais que são 2 avenidas e os volantes do Grêmio não são volantes marcadores, são volantes que saem para o jogo. Então, quem de fato o Grêmio tem características de marcação são os zagueiros. O resto do time é uma avenida. O João Pedro, que até vem oscilando entre bons e maus jogos, mas é um lateral que deixa uma avenida. Ele não marca ninguém. O Fábio é pior ainda, porque ele não marca e não ataca. Ontem o Fábio entrou e errou tudo que tentou, ofensivamente. Ontem eu vi uma coisa assim, ó, Matheus. Quando o Fábio pegava na bola, eu ia no banheiro, ia tomar um café, porque eu sabia que dali não ia sair nada. Com todo respeito. Um lateral muito do que comum. Tá? Uma coisa é certa. O futebol, ele tem uma coisa que eu não sei explicar. Cara, você pode chutar. Aquele jogo do Inter, o Inter chutou no primeiro tempo umas 10 bolas e ela não entrou. Eu disse, cara, pode chutar 1000 bolas que não vai entrar. Não vai, não vai. Tem dia que o futebol não adianta, ele conspira contra. Parece que conspira contra. É que nem o Grêmio ontem. Ali a Júlia fala que o Grêmio era obrigação de ganhar. Claro que era, pelo amor de Deus. Contra o Corinthians, entendeu? Não era clássico, se for o Grenal até dizendo, era obrigação do Grêmio ganhar. Não, é um clássico, é diferente. Mas ontem, cara, era obrigação do Grêmio ganhar. Mas não adianta, quando o futebol conspira contra, pode ver que não dá certo. E quando o futebol conspira a favor, o cara podia cruzar uma bola lá da linha de fundo, não tem ninguém na área, a bola ia bater em alguém e ia entrar. Infelizmente é assim, quando o futebol conspira contra, não vamos longe, aquele jogo do Inter contra o Fluminense, como eu disse ali na minha primeira inserção, tinha alguma coisa que aconteceu no vestiário, aconteceu alguma coisa no vestiário. Caso contrário, o Inter podia passar a noite chutando que o Ener Valencia não ia fazer gol. Não adianta. O futebol conspira contra. Pois bem, agora falando em conspira contra, conspira a favor, vamos também escutar as explicações de Renato Portaluppi e vamos mostrar a coletiva, os trechos do que o Renato falou pós esta derrota contra o Corinthians pelo placar de 1-0. Pode ter se criado em termos de lugar. Não foi aqui de dentro. O grupo está blindado. O presidente Alberto todo mundo se blindou. Tanto
encontrar com o nosso discurso foi bem tranquilo após a partida contra o Botafogo. Agora, se fala em título, eu continuo falando da mesma forma depois do jogo do Botafogo. O Grêmio ainda tem possibilidades de ser campeão. Tanto é que o Grêmio hoje continua em terceiro lugar, tá? Mas o Flamengo, o Bragantino, o jogo apenas tem que jogar entre eles. O Botafogo também tem muita coisa que acontece no futebol. Até porque até 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, ninguém duvidava que o Botafogo ia ser o campeão. Ninguém está falando que o Botafogo tem condições de ser o campeão. Mas até então ninguém duvidava que o título seria do Botafogo. E você vira que chegaram mais 3, 4 clubes, 3, 4 times para brigar pelo título. E o Grêmio está na briga ainda. O Grêmio tem terceiro lugar. Vamos ver o que acontece nesses jogos atrasados dos adversários e ver o que acontece na próxima rodada. Tem muita coisa em jogo, já tem muita coisa acontecendo no futebol. Então vamos aguardar. Quanto ao jogo, não adianta a gente ficar se lamentando, reclamando. Nós tínhamos, como você me falou, tirando a expulsão do Bruno, basicamente 90% do jogo com um jogador a mais. Não conseguimos empatar, não conseguimos virar, então não vamos ficar dando desculpa para isso, para aquilo. A única coisa que eu vi no vestiário são 2 lances. A expulsão do Bruno. Ele não pega o jogo, mas tudo bem, até aí tudo bem, vai. Agora o Galo que tem uma veterinária na hora que vai cabecear a bola. Aí, né? Para que o VAR, né? Para que o VAR? Lá em São Paulo tivemos aquele pênalti legítimo, não deram. Ninguém está dando desculpa, nós não tínhamos capacidade sequer para empatar o jogo, isso é um fato. Mas o outro vocês vão ver que o lance do André dentro da área, mas para que o VAR está aí, né? O VAR, na maioria dos jogos, não é só do Grêmio, na maioria dos jogos, o VAR é passeado. Não tem capacidade, muitas vezes, ou mal intencionado. Se você não vê o lance, volta a repetir, não é desculpa. Assistam ao lance da André dentro da área, coloquem na televisão e analise. Aí vocês vão ver. Mas também não é desculpa, não. Perdeu o jogo, vida que segue, continuar o trabalho e ver o que vai acontecer nas últimas 4 rodadas. O adversário tem todo o direito de vir com qualquer esquema. Em primeiro lugar, 3 esquemas, então respeito que isso tem para a equipe do Grêmio. O Corinthians estava até então brigando contra o rebaixamento. Então, ele se defendeu mais. Muitas vezes 3 zagueiros não quer dizer que eles estejam se defendendo, mas eles estavam se defendendo. Sim, com respeito à equipe do Grêmio. Quanto ao esquema, nós ganhamos o jogo do Botafogo, basicamente com esse esquema que nós terminamos. O jogador ele Opa, deu uma pequena travada aqui. Tá com problema de áudio, Matheus, eu acho. Muito baixo. Eu mal ouvi. Quanto ao áudio, eu consigo dar uma aumentada aqui. Vou botar então um trecho que já tem a fala do Renato. Mas o Corinthians estava encostado, estava bem fechado, não queria mais jogar. Não queria dar a bola para a gente. A gente tentou fazer jogadas de fundo, os cruzamentos, que era o que tinha que fazer. Por dentro estava praticamente quase impossível de se entrar. Mas, infelizmente, não tivemos a capacidade de empatar, pelo menos a partida. Conversaram comigo e falei, na visão que eu estava, era impossível se ver. Era impossível. Eu vi o do André porque eu pedi para ver o lance no vestiário. Não pedi para ver esse lance aí. Mas quanto ao jogo, o jogo faz parte do grupo do Grêmio. Aí você me pergunta por que eu coloquei ele. Porque é um jogador de área. E nós tínhamos um jogador a mais. Nós tínhamos que aproveitar os cruzamentos. Coloquei ele e coloquei o André. Aí eu coloco o Natan aonde? Já tem o Ferreira André de um lado. Coloquei o André justamente porque ele sabe jogar pelo lado também e aproveitar o cabeceio dele. Não adianta você só ter jogadores na individualidade pelos lados e de repente sair dos cruzamentos e você não tem ninguém na área. Você sai no cabeceio. Então, por isso coloquei os dois justamente por isso. Coloquei ele em cima do zagueiro, o Soares em cima de outro zagueiro, para que a gente pudesse aproveitar os cruzamentos. Infelizmente nós não fomos felizes. Então vai ser agora, depois de 11 meses,
que eles vão aprender isso ou aquilo, se não aprender durante todo o ano. Cada um tem suas qualidades, cada um mostra em campo o que pode fazer. Então não vai ser agora, nos últimos 15, 20 dias, não, vou treinar isso porque eu vou aprender a fazer isso. Não. Quem tinha que aprender, aprendeu. Não vai ser agora nas últimas 3 semanas que um jogador, não é só aqui não, no Brasil todo, no mundo todo. O cara não vai aprender assim, da noite para o dia, em 3 semanas, o que ele errou o ano todo. Cada um já nasce com talento do berço. O que tem que acontecer é corrigir alguns efeitos, e a gente corrige durante o ano todo. Os jogadores mais experientes passam tranquilidade para os jogadores mais jovens, faz parte, você ter um grupo mesclado, os jogadores experientes, os jogadores mais jovens. Agora, vamos fazer uma colocação. Não vamos achar agora que está tudo errado. Não por causa da tua pergunta, não vamos achar que está tudo errado. O Grêmio é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Vamos inverter a situação. Se o Grêmio tivesse perdido o jogo do Botafogo e todo mundo iria falar, meio que normal, né? Perdeu para o líder do campeonato. E tivéssemos ganho o jogo hoje, estava tudo bem. Nós ganhamos 3 pontos dos últimos 6. Ganhamos do Botafogo lá, infelizmente ninguém queria, nós perdemos o jogo aqui. Mas se fosse o contrário, tivesse perdido o Botafogo e ganho o jogo hoje aqui, estava todo mundo elogiando. Eu sempre vou elogiar meu grupo. Nós chegamos até então, nesse ponto do campeonato, com esse grupo. Esse grupo pode defender sempre, até porque meu grupo não fica devendo nada para ninguém, não. Tanto é que nós estamos, desde o início do campeonato, praticamente na parte de cima da tabela. Ninguém fica lá o tempo todo à toa. Então é porque a gente perdeu o jogo hoje, nós vamos achar, esse não presta, esse é ruim, aquele tem que ir embora, esse aqui não dá, esse aqui não pode vestir a camisa do Grêmio. Não. Meu grupo é muito bom, vou sempre defender o grupo, e nós temos mais 4 jogos. Então, o campeonato está muito parelho. Muita gente volta a repetir, achava que o Botafogo há 3, 4 semanas atrás, não que não tenha condições de conquistar o título, mas já achava que ele era absoluto, já seria o campeão. Tem mais 3, 4 times brigando pelo título agora. Então, faltam 4 rodadas. Vamos ver o que vai acontecer nessas 4 rodadas. O Corinthians está para o Duarte, na frente desse ano do Grêmio. Vocês não sabem disso. Mas o que eu vou fazer? Eu sou treinador do Grêmio, eu tenho que cuidar do meu grupo. O que eu acho engraçado é que ninguém do Corinthians chutou a porta do VAR, lá em São Paulo, né? Quando não deu pênalti legítimo pra gente. Ninguém chutou a porta do VAR. Ninguém chutou a porta do VAR. Estamos satisfeitos, né? Mas aí é que eu falo para você. Se o treinador chega aqui e fala tudo que tem vontade, meu amigo, fica difícil. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim sobre a folga? 4 dias. 4 dias. É o mínimo que eu tenho certeza que qualquer clube vai dar. A não ser quem esteja com a rodada atrasada, mas já folgaram atrás. Então, né? Estou dando a chance de falar sobre a folga agora. Né? Porque eu volto, hein? Adorei essa inserção dele aí. Alguém vai perguntar quantos dias. O Renato é brincadeira, ele não perde tempo. Aí ele diz, eu vou dar o que todos os times vão dar, com exceção daqueles que vão jogar quarta-feira, né? Que é o Fortaleza, né? O time que está atrasado. Eu acho que às vezes a gente pega no pé dele, né, Zé? E até fala, alguns acham que ele é um indigente tático. Não acho que é isso. Acho que ele não é um gênio, como 90% dos treinadores não são, tá? Mas acho que ele tem suas qualidades também táticas. Mas o Renato tem um diferencial, que é uma característica muito forte dele, que às vezes alguns acham que ele não é um bom treinador por causa disso, porque ele gere um grupo como ninguém. E esse ano a gente teve momentos conturbados dentro do vestiário do Grêmio, tá? Que o Renato conduziu muito bem. Vamos lembrar do caso Adriel, onde os goleiros do Grêmio não gostaram da atitude do Adriel, e até que o Grêmio teve que emprestar o Adriel para o Bahia, e ali foi conduzindo uma forma no vestiário. Teve alguns atritos que são normais, até do dia a dia, de um passe errado, de algumas outras coisas que os jogadores não gostam, e o Renato faz essa direção muito bem. Se a gente for pegar, no final do primeiro turno, o time do Grêmio se arrastava em campo. Tinha jogador que não corria. Foi assim nos jogos contra o Vasco e contra o Santos, onde o Grêmio perde 6 pontos, que o Renato até fala, quem não começar a correr vai sair.
sem citar nomes, a gente sabe para quem foi o recado e tem jogador que começou a correr, que começou a perder a posição. Tá? Então, ele, até nas críticas dele que ele faz, ele não expõe o jogador individual, a não ser, no caso do Adriel, porque tinha coisas que aconteciam dentro do vestiário que já estavam irritando os outros jogadores que também estavam cobrando uma atitude. Não vamos tirar o Adriel para coitadinho também, não é isso. Tá? O Adriel cometeu erros e foram, não é réu primário mais, né, Zé? Foi chegando um ponto que o grupo de jogadores não apoiava mais, o grupo cansou, velho. E aí ou eles tomam uma atitude ou perde o grupo. E o Renato sabe gerir essas situações como ninguém. Como poucas vezes a gente vê um treinador saber gerir. E um fato positivo que eu vejo do Renato, de tudo isso que tu falou, que o Renato muda resultado em vestiário. Muda postura de time também em vestiário. E tem clube que não consegue isso, cara. Você tá entendendo? E ele muda esquema quando precisa também, né? Porque pensa bem, quantas vezes o Grêmio estava em momentos desencontrados na temporada e o Renato vai lá e encontra coelhos da cartola, como, por exemplo, o Cuiabano na ponta. Às vezes os 3 zagueiros foram lá e funcionaram, às vezes os 3 atacantes funcionaram, recuperar Ferreirinha. Enfim, o Renato, ele tem que dizer uma coisa, ele é um bom treinador que sabe gerir grupo, que sabe mudar jogo e mais. Eu já estando em algumas coletivas com o Renato, eu posso ver, ele é coerente nas suas falas. Tu viu ali toda essa coletiva que eu passei, ele é bem coerente e bem claro quanto o que ele está dizendo junto aos jornalistas. Ele tem o jeitão dele, boleiro, o jeitão dele de falar que tem que olhar para o DVD dele e falar, ensina o jogador, mas ele é um bom técnico de futebol. Para mim, atualmente, o Renato, no futebol brasileiro, está entre os 3 melhores técnicos do futebol brasileiro. Eu boto Abel Ferreira, Dorival e Renato, para mim, são os 3 melhores técnicos do Brasileirão e do futebol brasileiro. Tem mais um detalhe, né, Matheus? Quando tu é exemplo de um grande jogador que foi, tu assume na função de técnico, tu pode falar. Isso aí eu sei fazer. Quantas vezes no treino ele fazia uma jogada, lá agora com seus 50, quase 60 anos, e ele dizia assim, eu quero ver quem é que faz melhor. Entendeu? Por quê? Porque na verdade, ele 61 anos tem, Renato. Né? Então, ele consegue provar para o jogador que ele foi bom de bola, entendeu? E ganhou campeonatos com isso. E aí tem jogador que se ele chegar no vestiário e disser assim, por isso que eu acho que ele gere bem que ele gere bem grupo. Por quê? Porque se ele usar o termo assim, eu fiz e eu acho que vocês podem fazer melhor, isso aí é um baita do incentivo para qualquer jogador de futebol. Não, e ele sabe a linguagem do boleiro, né, Zé? Ele sabe quando o jogador está exagerando na noite, tanto é que ele não proíbe, mas ele cobra. Quer ir para a noite? Até vai. Mas no domingo, na quarta-feira, tem que vir que resolver o jogo, senão eu vou te cobrar. Aí você falou já em entrevistas, né, que ele não proíbe, mas os caras têm que resolver. E sempre defende o grupo, né? Sempre defende o grupo, porque questionaram sobre a questão do JP Galvão, por que entrou o JP Galvão, por que entrou o André e não entrou o Natan, e daí ele falou sobre a questão de que estava alçando a bola na área, que tinha jogadores para fazer o cabeceio, que tentar um jogador do 1 contra 1, muito provavelmente ia ter dificuldade porque o Corinthians estava bem fechado, e daí ele também comenta sobre a questão da arbitragem, ele sempre fala sobre a questão do campeonato como um todo, e enfim, e tem aquele jeito brincalhão ali que eu disse, por exemplo, aquela última pergunta que já tinha acabado a coletiva, para dar um registro, já tinha acabado a coletiva, o assessor já tinha dito a última, a pessoa já fez a última pergunta, e daí o Renato, antes de sair, voltou ali e disse, alguém quer fazer uma pergunta sobre a folga, já que em outros momentos foi questionado ele de estar ali na praia, de ter muita folga, foi ele mesmo que fez a pergunta e daí tirou qualquer dúvida que tivesse dos jornalistas. É isso, e é isso que é importante, cara, o cara ter conhecimento do que ele está fazendo e do que ele pode fazer.
Cara, se ele, para mim, todo mundo criticou, eu não critiquei. Se ele viajou, é porque ele sabia que ele podia viajar. E outra coisa, cara, o que ia mudar tu dar uma entrevista que tu perdeu um jogo? O que ia mudar ele dizer, eu perdi o jogo porque eu não botei o Joãozinho, eu não ganhei o jogo porque o Manuelzinho falhou. Não ia mudar nada, cara. Não ia mudar nada dele continuar sendo o treinador do Grêmio. O problema é que a imprensa bateu tanto em cima que até o próprio presidente acabou dizendo, o presidente devia ter dito, não, o Renato está de folga, ele já tinha avisado, e quando ele voltar, ele vai dar entrevista e responder o que vocês perguntarem. Ponto. Morria ali o assunto. Mas não, cara. Criou pano para manga. E aí foi cada um, né? 99% dos colegas, e talvez o Dan, que está mais lá dentro, participando mais lá dentro do estádio, e tu, Matheus, vocês vão concordar comigo que 90% do pessoal criticou. 10% que não. Eu não vi nenhum colega que não, pelo menos assim, dos colegas que tem mais visibilidade, eu não vi nenhum que não tenha criticado, tá? Pois é. Aí eu te pergunto. Sendo... Tá, tu é funcionário aqui da rádio, tá? Nós criamos uma rádio aqui, eu, tu e o Matheus aqui, 3 diretores aqui. Aí tu chega assim, hoje é dia da entrevista, só que uma semana antes tu disse, Matheus e Zé, eu não posso dar entrevista dia 14, hoje é 14, né? Isso. Eu não posso dar entrevista dia 14, cara, eu tenho um compromisso, papapá. Não interessa que tu ia pra praia tomar cerveja, não interessa, tu disse que tinha um compromisso. O que eu e o Matheus teríamos que responder? Não, hoje o Dan não vai dar entrevista porque ele tem um compromisso. E nós já tínhamos combinado antes. Vocês querem responder pergunta? Eu chamo fulano, responde, ciclano, pergunte o que quiser. Por que perderam o Grenal? Cara, qualquer pessoa poderia dizer por que perderam o Grenal. Porque o Inter fez 2 gols, o Grêmio fez 1. Tu tá entendendo? Foi só por isso. Alguém ganhou porque fez mais gols. E Zé, eu acho que foi tomado também, eu concordo contigo, acho que foi tomado uma dimensão que não poderia. Bem que eu acho também, poderia ter sido explicado isso antes do jogo, para evitar. Gente... Essa é a minha crítica que eu tenho. Porque a diretoria do Grêmio... eu entendi. Alguém devia ter dito, o Renato não vai dar entrevista. Talvez ele concordo contigo. De Janeiro, então ele não vai falar hoje com vocês, o Alexandre vai falar. Por quê, Zé? E aí, falando, porque ali eu conheço os bastidores do Grêmio. O Renato já havia falado com mais de uma semana que tinha um problema pessoal no Rio de Janeiro, que teria que pegar este voo, porque quando o Renato comprou a passagem era o último horário do voo, porque a gente sabe que às vezes as escalas de voo também vão mudando conforme a semana, e para trocar tu tem que pagar taxa, e com todo respeito, Marco Renato tem dinheiro, ele não é obrigado a pagar taxa para dar uma entrevista coletiva. Que não, vamos dizer, a entrevista pós-jogo também, né? Vamos brincar um pouquinho de ser barrista e defender o nosso lado, né, Zé? Do lado jornalista, que eu digo, não muda nada, o jogo já tá, o resultado já tá ali, tá? Então, só que eu acho que ali a diretoria do Grêmio sabia. Teve diretor que disse na imprensa que não sabia, mentira, sabia. Todo mundo sabia. E uma que o Renato... Assessoria de imprensa, então, nem se fala. Essa Deus não sabia. Essa foi a que mais falhou. Para mim, quem falhou ali naquele jogo do Grêmio, quem falhou ali naquela entrevista, foi a assessoria de imprensa. Eu não falo nem na assessoria, Zé, porque tem coisas que o assessor tem que respeitar, né? Porque o presidente... Mas o assessor poderia chegar no ouvido de quem disse que não sabia, vai lá e diz que o Renato estava uma semana dispensado da entrevista coletiva. É que teve diretor, Zé, que quis aproveitar a ocasião. Eu não vou citar nome, porque eu não vou dar moral. Para dar uma castigada no Renato, é isso? Porque tem gente no Grêmio que detesta o Renato, porque ele é marrento, porque ele ganhou título, porque ele não deixa certos diretores encostar no grupo, porque a relação do Renato é com o Antônio Brum e com o presidente Guerra, ele não deixa esses intermediários. Então, todo mundo sabe, né? Então, inclusive, o Renato tem problema com um diretor que ficou publicamente, né, que é ex-diretor, né, ficou escancarado na última coletiva, né, teve suas diferenças na época que ele era diretor do Grêmio. E eu não vou entrar nesse assunto, quem está certo, quem está errado, porque cada um tem um ponto de vista também, né? Às vezes eu posso tomar uma atitude e o Zé achar que eu não deveria ter tomado e está tudo certo.
Só que depende tudo do tom, né? E aí eu vou entrar em boato, em conversinha de rádio peão, que eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer essa questão. Mas, né, Zé, poderia, todo mundo sabia, então falasse antes. Ó, Renato, tu não vai dar entrevista? Beleza. Mas tu vai chegar aqui em Porto Alegre, tu vai dar uma entrevista, vai explicar. Ou vamos fazer o seguinte, tu vai falar, vamos fazer uma entrevista, sei lá, em algum outro momento, tu vai deixar uma palavra ali no vestiário, vai deixar uma declaração, 5 minutos, que poderia ser conduzido. Um vídeo poderia ter sido divulgado, né? Falar ali. E eu não culpo o assessor, Zé, porque daqui a pouco o assessor deu essa ideia para o presidente não, o Renato vai dar entrevista. Porque aí a parte que eu fiquei sabendo foi que tem diretores que... e aí até o Guerra pediu para o Renato dar entrevista, o Renato disse que não poderia e não acreditaram que o Renato não daria coletivo. Tá? Esse é o fato. Eles não acreditaram que o Renato não daria. E chegou na hora, o Renato, eu avisei, estou indo. Foi quase uma situação assim, ó. Se tu sair por aquela porta, tipo assim, tu sair por aquela porta, tu tá demitido. Tá, então tá, tchau, tô demitido. Sai. Bem no outro assim. dia tu tá de volta, pode entrar. Tu entendeu? Bem, foi mais ou menos assim, mais ou menos Matheus. isso. E aí o Guerra estava irritado também na hora. Eu acho que o Guerra... Mas estava irritado porque perdeu o Grenal. Porque se o Grêmio ganha aquele Grenal, olha bem, e o Renato tivesse viajado, talvez nem teriam falado nada. Não, ô Zé, se o Renato ganha, o Grêmio ganha o Grenal, se fosse de 1-0, tá? Ia virar folclore. E aí, ó, o Renato nem dá mais coletivo que ganhou de ganhar Grenal. O Cudê não consegue ganhar do Renato, o Renato foi na beira da praia. Aí vira meme. Então, Renato, aí eles vão botar assim um aviãozinho e o Renato fazendo assim, ó. Exato. Com certeza. Exato. Então, tudo isso também é pelo resultado, Zé. Estou fechado contigo nessa. Mas eu acho que as atitudes também foram de proporcional. Eu também concordo contigo, não ia mudar nada. Tá? Ali, Zé, eu fiquei com medo do Renato perder o grupo, tá? Porque a direção foi contra, criou um ambiente que não é tão legal. Só que a gente viu mais uma aula de gestão de grupo. O Renato não perdeu o comando do seu grupo de jogadores, para vocês verem como o grupo gosta do Renato, confia. Pode os jogadores não ter gostado, não ter concordado com a atitude, mas o Renato não perdeu o comando do grupo. Em nenhum momento depois da coletiva, isso foi um temor que eu tinha, tá? Mas em nenhum momento a gente viu informação vazando, ó, Renato não deu coletivo, o grupo ficou arara, não gostou. Pode até não ter gostado do grupo de jogadores, tá? Porque é uma coisa convencional no futebol, a coletiva, né? Mas ele não perdeu. Inclusive, logo depois, acho que o Grêmio ainda perde um outro jogo em casa para o Atlético, né? Depois desse jogo, o Renato conversa com a direção, que conversa com os jogadores, e os caras vão para um pacto que ganha 5 jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, que é extremamente difícil, complicado nessa competição, e começa a brigar pelo título. A última vez que tinha acontecido tinha sido em 2019. Mas agora, pessoal, vou botar mais um trecho aqui. Agora, o vídeo da Lu Faedo, que gravou para falar sobre essa questão que estamos abordando, que é sobre a 34ª rodada. E, claro, hoje um pouco mais de foco na questão do Grêmio, até porque eu fiz a cobertura como social media entre Grêmio e Corinthians. Então, vamos pegar agora o vídeo da Lu Faedo sobre essa 34ª rodada, que tem emoção lá em cima e tem emoção também perto da zona de rebaixamento. Olá, gente, mais uma segunda-feira e mais uma partição no canal do Repórter Matheus Wolff. Gente, vamos 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que foi isso? Que loucura! Minha gente, agora as coisas estão começando a se encaminhar e tá tudo embolado cada vez mais. Mas agora vamos começar com dupla Grenal. Gente do céu, o que a dupla Grenal fez na 34ª
rodada do Brasileirão foi lamentável, tanto o Internacional como o Grêmio. O Grêmio deixou escapar o título. Tem chances matematicamente? Tem, mas agora ficou assim, ó. Agora eu acho que complicou, inclusive, para o Grêmio, porque durante agora essa paradinha aí da FIFA, o Grêmio vai perder posição. E depois o próximo confronto é com nada mais, nada menos, que para mim agora tá aí brigando, também vem brigando mais atrás, mas vem brigando o Atlético Mineiro, pelo menos pelo G4, vai brigar, sim, até o fim, é o Atlético Mineiro, e vai jogar em casa, na sua arena, e a gente sabe como que tá acontecendo os jogos lá. Então, gente, título para o Grêmio só em 2025 agora, porque ficou mais complicado do que nunca. Que jogo patético, um jogador a mais, até uma boa, praticamente o jogo todo, porque o jogador do Grêmio, o Bruno Alves, foi expulso somente lá no final e deu no que deu. Agora a parte de baixo também fortes emoções, gente. O Vasco tá querendo sair. Eu acho que o Vasco tá começando a sair de vez aí. Mas agora, o América Mineiro, a gente sabe que já tá. O Coritiba ainda matematicamente não tá, mas, gente, a situação do Coritiba é praticamente inviável. E aí temos o Goiás, que eu acredito que tá lutando bastante para sair daí, e o Cruzeiro. Mas ainda tem Bahia, entre Cruzeiro, Goiás, Bahia, o Vasco também, o Santos corre mais agora por fora, eu acredito que não tem mais tanto perigo, mas o Bahia ainda tem, porque o Cruzeiro tem 2 jogos a menos, e o Grêmio, vamos voltar na parte de cima, o Grêmio tem que lutar pelo G4, porque agora complicou a situação para o Grêmio. Bom, eu acho que agora para título vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. Acredito, o Botafogo pode sim, tem um jogo a menos, pode ficar ainda líder, voltar a ser líder. Mas eu acredito que não vai conseguir até o fim, porque o seu jogo atrasado é contra o Fortaleza. E o Fortaleza tá descendo a ladeira, gente. Tem a mesma pontuação do Internacional, que tem uma pontuação muito pífia na competição, né? Chegou um momento que o Inter largou o Campeonato Brasileiro, porque parecia, sim, que o Inter se encaminhava para o título da Libertadores, mas, como eu falava várias vezes na live, o Inter abandonou muito cedo o campeonato e agora acredito que vai ficar na Sul-Americana, tá, gente? Porque rebaixamento para o Internacional não tem mais. Ganha uma partida ali, impossível que não vai ganhar, tá tudo ok. Fortaleza também, acredito que rebaixamento não, mas, gente, ladeira abaixo, depois que perdeu a Copa Sul-Americana, o Fortaleza virou no que virou. Temos, então, o Internacional tá fazendo uma competição muito, muito abaixo. Com os jogadores que o Inter tem, o Inter deveria de estar ali junto com o Grêmio, brigando pelo G6 e G4, né? Então, acho que principalmente o que a dupla fez aí durante o final de semana foi muito pouco. O Botafogo, com esse empatezinho aí, começou, mas eu acho que para título já não boto mais. Acho que o título fica aí entre Palmeiras e Flamengo. Mais uma vez, gente, o Grêmio tinha tudo para tentar esse título. Tava difícil, agora nem vou falar o que tá, né? Então, gente, até a próxima, um grande abraço a todos e até mais. Eu vou dizer uma coisa, Matheus. Estava aqui conversando com um gremistão aqui. Até eu não sei se tu chegou a ler aquele, ou escutou aquele que eu te passei ali sobre a possibilidade de disputar, que a janta não está pronta ainda, tá? Não, eu inverti a câmera sem querer. Não, é só um adendo ali. A Lu falou em 2025, acho que ela quis dizer 2024. E quanto à questão da zona de rebaixamento, eu vou dizer uma coisa, para mim ficou bem nítido quem está disputando mesmo a briga contra o rebaixamento. Para mim, vocês viram? É o Bahia e Cruzeiro. Bahia e Cruzeiro, que o Cruzeiro fez nesse final de semana, de perder para o Coritiba, fora de casa, e depois ter aquela atitude dos torcedores de ir lá e invadirem o gramado, ou seja, provavelmente ainda vão perder mando de campo também. Eu acredito que vão ser rebaixados direto, por causa dessa atitude. Não, será que não? Rebaixado direto, não.
Você acha que eu merecia, tá? O Curitiba e o Cruzeiro. Pelo que seus Os dois. fizeram. Os dois. Acho que merecia, Os dois. sim. Tipo assim, Tá? ó, Mas acho que ó, não vai vocês já- acontecer isso, tá? Mas vai ter uma punição severa que pode ser bem decisiva para o Cruzeiro nessa disputa. Porque o Cruzeiro tá na zona, tem 2 jogos a menos, né? O Inter não perde para o Bragantino. Mas tá Fortaleza, fora, o Cruzeiro enfrenta, e o Cruzeiro enfrenta um jogo em casa contra o Vasco. Esses são os 2 jogos a menos. Que se ele não pontuar, ele vai voltar da data FIFA ainda na zona de rebaixamento. E se ele empatar, ele ainda fica, né? Se fazer só 1 ponto, porque o Bahia tem uma vitória a mais, né, Matheus? O Bahia venceu 10, o Cruzeiro 9. Mas eu acho que vai ficar nessa disputa. Só que aí, Zé, eu acho que o Vasco está muito atento a essa situação, né? De rebaixamento, então tá nessa briga, sabe os pontos que precisa fazer. O Santos também. Só que eu acho que ali, ó, o Fortaleza e o Inter, ele tem que abrir o olho, os dois. Porque uma sequência negativa agora, tá? E a gente já viu isso acontecer no campeonato. Pode colocar. E o Inter, e o Inter joga um jogo que o Bragantino pode se aproximar de ser campeão, porque tem jogos atrasados, tem 5 jogos a mais, tem um jogo a mais que todo mundo, e um jogo importante contra alguém que também está disputando o campeonato. O Bragantino pode assumir a liderança contra o Inter, porque o Isso. Bragantino ele joga contra o Flamengo durante a data FIFA no Maracanã. O Bragantino, se ele ganha esse jogo, ele chega não chega a 62. A liderança, o Matheus, porque ele tem 2 vitórias a menos do Palmeiras. Se ele ganha, ele vai a 62. Não, mas você está dizendo se ele ganha um jogo a menos e ele ganha do Internacional. Se ele ganha esses 2, ele pode assumir a liderança na 35ª. Tá brigando o título. Tu tá entendendo? Então, por isso que eu digo, tu tem razão quando tu fala que o Inter e Fortaleza tem que se preocupar. Tem que se preocupar, porque o Inter tem essa partida que praticamente é um divisor das últimas que estão faltando. Porque daí entra em crise, o time entra em crise, que já está, para mim, já deve ter uma crise desde da semifinal da Libertadores. O time tem problema no vestiário. Ganhou uma nas últimas 5 o Internacional. Ganhou o Internacional. Peraí, o Internacional, na verdade, ganhou mais do que isso, mas em casa, nos últimos jogos, o Inter perdeu, não ganhou os últimos 3, o Internacional. O Mas Inter a campanha do Eduardo Cudê é uma campanha de rebaixado, com todo respeito. Tá? Então o Inter tem que ter cuidado, tô fazendo campanha com o Eduardo Cudê de Z4, acho que tem 30 e poucos % de aproveitamento. Essa campanha de time rebaixado. Então o Inter tem que estar com o olho aberto. Eu não acho, Zé, Matheus, que o Inter vai chegar nesta briga. Mas tem Para mim, ele se escapa contra o Cuiabá e Corinthians. Nesses 2 jogos, ele se escapa. Que ele precisa fazer mais 3 pontos. Para mim, esses 3 pontos vêm contra Cuiabá e Corinthians. Porque contra Bragantino, eu acredito que até pode pontuar, mas com os desfalques que vai ter de não ter Charles Arangues e Alan Patrick, talvez não ter Ener Valencia. Isso é muito importante contra um time que está brigando pelo título, que é o Bragantino. O Inter pode até tentar se superar e tentar ganhar esse jogo, mas vai ser bem difícil. E o Cuiabá, o Inter vai enfrentar um Cuiabá de férias, porque como o Cuiabá ganhou o seu jogo, ele chegou a 47 pontos, não tem mais nada a que pensar no campeonato. Então, o Inter pode tentar lá pegar um Cuiabá que, como mandante, é um mau mandante, tentar fazer os 3 pontos. E contra o Corinthians, o Pedro até destacou aqui, ali em cima, que o Mano Menezes está dando muitas letrinhas e que ele tem a nítida impressão que o Inter vai vencer o Corinthians para responder às letrinhas do Mano Menezes. Isso pode ser, porque um jogo que o Inter vai estar mordido e vai querer dar uma resposta é com o Mano Menezes, devido à situação que o Mano ficou com uma mágoa com o Inter, e o Inter não vê com bons olhos as letrinhas que o Mano tem dado ao Inter. Posso levantar uma polêmica? Pode. Um passarinho me soprou no ouvido que o problema do Inter no vestiário chama-se Ener Valencia. Vou explicar, talvez, em 2 questões. Primeira, veio para resolver. Não resolveu. Segundo, Cudê defendeu. Alan Patrick brigou com Cudê. Estou errado? Não. Inclusive, a Lisa, eu tenho uma informação que gerou um desconforto, gerou uma briga, tá? Quando o Eduardo Cudê vai para uma coletiva e diz que tira o Alan Patrick porque ele estava cansado, e na zona mista ele diz que não.
Ele estava mais um fato. Eu estou corroborando com tu está corroborando com mais um fato. Tu está entendendo? Tu está trazendo mais uma questão de tudo que eu estou falando. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, hoje, o problema do Inter é vestiário por causa do Ener Valencia. Alguém me soprou isso aí e eu quase chego na conclusão que seja isso mesmo. Porque ganha milhões, tá certo? Ganha mais que todo mundo. 1.200. Pois é. Para resolver um problema que não resolveu em 2 partidas importantíssimas, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Segundo, não acerta um gol. Quando faz é porque, né, tem que fazer. Que daí fica feio se não fizer de 100 não fizer um. Então, eu acho que vão ter que trabalhar muito bem isso e com essa nova direção, Deus que me perdoe. Seja lá o que Deus quiser. Ô Zé, e trazer um ponto importante também, Matheus. Vamos imaginar num cenário que eu acho que até o Inter vai conseguir essa vaga no Sul-Americano, porque vai ter muito clube, tá? Mas o Inter desandou no campeonato, não brigou para não cair, mas ficou ali na 15ª colocação. Tá? Quem é que vai pagar a conta de uma folha salarial caríssima sem competição continental para disputar? Foi o que eu falei no início. Lembra? Exatamente. E esse é um vexame, porque atualmente, se até o 14º pega o Sul-Americano, tu ficar na zona do limbo, é que tu fez um campeonato muito abaixo da crítica. Eu digo mais, o Internacional, a crítica sobre o campeonato já está montada. Porque pensa bem, de qualquer jeito, eu acho difícil o Inter fazer mais do que 50 pontos no campeonato, porque ele tem 43, faltam 4 jogos. Digamos que 7 pontos seria até uma pontuação acima do que ele vem fazendo. Se ele chegar a 50 pontos, é um campeonato bom? Não, é um campeonato que no máximo pega ali 12º, 13º, um campeonato muito abaixo das pretensões do Internacional. E se fizer menos do que 50 pontos, de certa forma, tu ficou muito perto do risco de entrar numa zona de rebaixamento, porque a linha de corte histórica que se diz é 45, daqui a pouco um 44, com 45 tu ainda pode cair pelos critérios, 46 é que tu se escapa, ou seja, isso mostra que o campeonato do Inter foi muito abaixo e ele tem agora 4 rodadas para pelo menos tentar fazer alguma coisa. Que diz, Inter, tu é ridículo! Entendeu? Mas ele usa num jeito positivo, assim, que é ridículo. Sim, positivo, mas eu tô usando o contrário. Mas agora tem uma frase do Rafael Bruno ali, que ele diz uma coisa muito certa. O Kudê não é um técnico que aparenta arrumar vestiário. Ele não arruma vestiário. E hoje o Inter precisaria, hoje não, desde ali daquela briga. Tu lembra aquela briga? Ener Valencia... Magrão, não foi? Magrão, o centroavante, o outro centroavante, o Luiz Adriano, ali precisava um técnico para arrumar vestiário. Ali precisava do Renato. Isso! Você está entendendo? Porque ali já começou toda essa briga que está dando hoje. Eu não duvido se alguém, hein, Matheus? Se alguém não chegou no Ener e disse assim, pô, meu, tu tá ganhando milhões e não consegue fazer uma jogada que presta? Quem duvida que alguém não falou isso para ele? Já que tu disse que ia proporcionar a polêmica, então também vou proporcionar então aqui a polêmica como mediador, mas também que dá os meus comentários. Para mim, a grande diferença que faz o Grêmio ser o time que sempre esteve no G4 e G6 e até brigar por título, e o Inter sempre estar ali na segunda página da tabela, às vezes com medo da zona de rebaixamento, às vezes ficando só ali pela 12ª, 10ª posição, se chama treinador, a qualidade que o treinador cada um desenvolve. Eu não acho que o Kudê não consiga fazer o time às vezes jogar bem. Ele conseguiu o time às vezes fazer jogar bem, mas falta muitas vezes encontrar soluções ou resolver problemas que, por exemplo, o Renato resolve no Grêmio. Para mim é o seguinte, se tu pegar time titular de cada um, olha, talvez o time titular do Inter até fosse melhor. Só que o Renato, ele consegue tirar muito mais do Grêmio do que o Kudê tira do Inter, ou que, na forma geral, do Brasileirão, o Inter teve. Porque o Mano também estava com dificuldades de tirar, e veio contratações, e o Kudê também não conseguiu tirar. Então, se a gente pegar o campeonato, para mim, uma das grandes diferenças que se tem é o treinador. Tu pode botar, talvez, que as peças que o Grêmio tem no banco
são melhores, porque os jogadores que entram no segundo tempo do Internacional, muitas vezes não trazem acréscimo, ou DP nessa temporada... Depende, Matheus. Eu não vou muito, acho que são elencos parecidos, só que eu acho que o do Grêmio mais desequilibrado que o do Inter, tá? Porque eu acho que o Inter tem, por exemplo, o Johnny e o Romo, o Inter achou o Romo, que não é um primor de primeiro volante, mas quando entrou foi bem. O Grêmio não tem um jogador que nem o Rômulo, por exemplo, o Matheus. Tem o Johnny, que com o Kudê se achou de Mas novo. nas peças terminais tem. O Inter não tem um Natan Fernandes, por exemplo. Não tem um Não, é que não tem o Natan, mas o Pedro Henrique... Não tem um Bestose. Mas tem o Pedro Henrique. O Pedro Henrique... Não, para, o Pedro Henrique está em crise. Não, concordo, Zé. Mas se tu me disser assim, tu prefere o Pedro Henrique ou o Bestose? Tu não pode separar. Me peça ali uma mão, aquilo ali. Ó. Mas... Quando tu tem duas frutas junto, tu não pode separar. Não separar o alemão do não é fruta no sentido pejorativo. Eu separo no café da manhã. Eu separo a fruta no café da manhã. Por exemplo, se tu tem duas laranjas e duas bergamotas, os caras separaram, os dois comiam bergamota junto, separaram, deu homem, se estragou, cara. Não foi no sentido pejorativo a fruta, não foi isso. Eu quis dizer no sentido de que eram duas frutas, dois, né? Separaram, mandaram uma embora e deixaram outra na caixa. Então não. E o Inter tem vários jogadores que rendiam na temporada passada e não rendem nessa, né? Por exemplo, o Pedro Henrique e Depena rendiam muito mais na temporada passada que rende nessa. Por exemplo, o Depena teve um problema familiar com o pai. Tudo bem, mas aí diz que resolveram. Só que o futebol desapareceu. Será que o futebol foi junto, alguma coisa? Cara, o Luiz Adriano, meu Deus do céu, é a cada 100 partidas um gol. Tu tá entendendo? O Wanderson quis melhorar no final da Libertadores, mas parece que voltou, piorou. Que nem aquele cara que diz assim, achei que ia ficar bom, mas ficou ruim. Aí achei que ia ficar ruim, mas piorou. Tu tá entendendo? E os reservas das laterais, pensa bem, o René e o Bustos são laterais ok para bom, mas daí entra na lateral esquerda Dalbert ou Taon Lara, não é aquela coisa. O Hugo Malo até fez gol, mas aí tem ali... E outra coisa, como é que tu pode ter uma dependência de René? Que é um jogador. Pega bem. O René saiu das últimas partidas. Olha como foi o Inter nas últimas partidas. Olha como foi o Inter. E tu tem dependência de René. Que é um jogador comum, né? Eu vi muitos elogios para ele. Acho que até que foi merecido, que vinha jogando bem. Mas é um jogador ok, nota 6. O René não é nada demais. Do Flamengo, por exemplo, os caras queriam a cabeça dele. Mandaram ele embora do Flamengo porque ele era um entregão. Ele era um entregão no Flamengo. É por isso que ele foi embora. Aí veio aqui e entregou a Libertadores também. Porque dizem que... Não sei se ele entregou porque quis, mas é apaixonado pelo Fluminense.